Em nossa entrevista de hoje, vamos conversar com o novo comandante do posto avançado do Corpo de Bombeiros de Andradas, Tenente Lucas Lino. Ele vai compartilhar a trajetória profissional, os desafios do cargo e os planos para a corporação. O comandante também nos atualiza sobre o funcionamento do posto avançado dos bombeiros e os serviços prestados à comunidade e os projetos em andamentos para melhorar a segurança e a prevenção na cidade de Andradas e na nossa região. Bom dia, comandante. Bem-vindo a Andradas, né? E bem-vindo à Nova Brasil. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais também. É um prazer estar aqui na Rádio Nova Brasil divulgando o serviço do bombeiro. A gente que agradece o senhor por vir aqui na Nova Brasil, conhecer a rádio, né? Conhecer também logo depois a Rádio Nativa FM. É a primeira emissora, é o primeiro órgão de imprensa que o senhor vem na cidade? Positivo, Felipe. Primeiro órgão de imprensa, né? Faz 2 semanas que eu assumi o posto avançado de Andradas, então órgão de meio de comunicação é o primeiro que eu vi. Tá certo. Bem-vindo à Nova Brasil, saindo na frente mais uma vez. Comandante, vamos para o pessoal que está em casa, né, que quer conhecer o senhor aí, que assume o Bombeiros de Andradas, né? Quem é o senhor? Qual é a sua trajetória profissional até chegar ao comando do Corpo de Bombeiros de Andradas? Bom dia novamente. Me chamo Lucas da Silva Lino, eu sou aspirante 2021 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Né? Eu era estudante de engenharia antes, ingressei na corporação diretamente pelo CFO, fiz a prova em 2018, o CFO, curso de formação de oficiais, né? Começou em 2019, e no Corpo de Bombeiros tem duração de 3 anos. Foram 3 anos na Academia de Bombeiros Militar, na Pampulha, né? Ali, área extremante com o aeroporto da Pampulha, aquela região, que antigamente pertencia à aeronáutica, hoje pertence ao Corpo de Bombeiros. Foram 3 anos. Logo após, eu fui aspirante a oficial no 2º Batalhão de Bombeiros Militar em Contagem. Foram 6 meses. Eu fiz todo o aspirantado lá, tive muito contato com a área operacional do Corpo de Bombeiros. Contagem é uma cidade bastante grande, na RMBH, então o serviço do Corpo de Bombeiros lá é um serviço que demanda bastante esforço, né? São vários acidentes grandes. Eu pude participar de muitas operações, incêndios em edificações altas, em acidentes com múltiplas vítimas, então fui aspirante. Logo após eu fui lotado no Batalhão de Governador Valadares, onde no 6º Batalhão de Bombeiros Militar eu pude aprender muito. A minha primeira lotação como oficial foi subcomandante da Companhia de Prevenção, né, que é essa parte que mexe com auto de vistoria de Corpo de Bombeiros, com projetos, com liberação, né? Essa parte pessoal que é mais leiga, a parte que mexe com extintores, com liberação de eventos temporários também. Então foram 6 meses nessa função. Logo após eu fiquei 2 anos na parte de justiça e disciplina do batalhão, né? No bombeiro é chamado de cartório. Então fui chefe de seção, eu mexi com principalmente normativas atinentes ao direito em si, né? A justiça e disciplina dos militares, as questões disciplinares principalmente. Logo após eu ter feito um pedido, porque eu sou natural de Santa Catarina, Criciúma, né, para ficar uma região um pouco mais próxima de casa, e eu pedi para vir para o sul de Minas. O que me ofereceram foi o posto avançado de Andradas, que eu aceitei com muito prazer. Acho que vai ser um desafio muito grande, mas era algo que eu buscava para minha carreira, né? Comandar um pelotão, um posto avançado destacado, né? Longe da sede. Com certeza. Bom, e quais são os principais desafios que o senhor enfrenta como comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Andradas, do nosso posto avançado? O principal desafio talvez seja a própria divulgação do serviço do Corpo de Bombeiros Militar, porque, né, não havia um destacamento dos bombeiros aqui ainda. Então, por vezes, a gente percebe que a própria população desconhece o serviço do Corpo de Bombeiros, desconhece a nossa área de atuação, né? Sim. O mais comum é que a pessoa imagine que o bombeiro apaga fogo, né? Vai pegar fogo ali no prédio, vai apagar. Mas a atuação do Corpo de Bombeiros é muito mais ampla que isso. É um leque grande, né? Exato, é um leque grande. E, Felipe, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, porque eu quero divulgar, né? Pelo menos divulgar um pouco mais a vasta atuação do Corpo de Bombeiros. Então, o principal desafio para mim é a divulgação do Corpo de Bombeiros, né? Conseguir fazer também esse papel político junto a outros órgãos e aumentar a atuação, né? Porque a gente não quer atuar só na resposta. Por exemplo, quando suponhamos um acidente de carro, o bombeiro vai lá, atua, vai lá, tanto com a unidade de resgate, que é a ambulância, quanto
vítima presa em ferragem. Mas a gente quer atuar antes disso, a gente quer atuar na educação, a gente quer atuar na prevenção. Na prevenção, que é o mais importante. Né? Exato, que é o mais importante, que evita acidentes. Com certeza. Bom, e quais são os valores e visão que o senhor pretende implementar à frente do comando da corporação? Além de, né, querer divulgar ainda mais, já digo para o senhor que a Nova Brasil está de portas abertas para que o senhor precisar divulgar, né, conversar com a população. Aqui é o lugar certo. Muito obrigado, Felipe. E quais são os valores que o senhor pretende colocar em frente à corporação? Pessoalmente, eu posso garantir já muita dedicação, né, a esse cargo que me foi confiado, que é tão importante. Os valores, o principal valor do Corpo de Bombeiros, né? Vidas e bens a salvar. E os meios, né, para atingir essa finalidade é como eu falei, né? Principalmente no campo da prevenção. Certo. A gente fala um pouquinho agora sobre o posto avançado de Andradas, comandante, porque como o senhor disse, né, o posto já está aqui já há alguns anos, às vezes o pessoal desconhece a atuação dos militares do Corpo de Bombeiros na nossa cidade, né? O posto avançado de Andradas tem sido uma grande conquista para a nossa cidade e para a região. Como é que o senhor pretende e avalia o funcionamento e a estrutura desse atual posto? O atual posto avançado de Andradas, ele funciona em sede provisória, né? Onde funcionava a CEMIG, Rua Balbina Lopes Bragança, esquina com a Marcelino Rodrigues Guilherme, né? Isso. As construções já estão bem avançadas da nova sede, que vai ser na MG 455 também, que é um local para o atendimento, é um local ótimo, tem um acesso fácil ao centro, tem um acesso fácil às zonas mais rurais da cidade. Então, é uma MG, né, que tem bastante vazão. Agora, a respeito do posto avançado. Do posto avançado, hoje a gente conta com 16 militares, né? São os militares. Eu fico na parte administrativa, trabalho de segunda a sexta, mas sempre há militares de serviço por 24 horas, em turnos de 24 horas, né? Sim. A gente conta hoje com 3 viaturas, a gente conta com uma ambulância, para a unidade de resgate, que é o termo técnico do Corpo de Bombeiros. A gente conta com uma viatura de salvamento, que é uma L200, não, uma Mitsubishi L200, que aí os salvamentos mais diversos, desde... Como o senhor diz, né? Desde um incêndio até um resgate de um acidente grave na nossa região, né? E a gente conta com autobomba, que é o próprio caminhão de bombeiros, né? Então, sim, à disposição dos militares que estão de serviço são essas 3 viaturas. Eu até pretendo falar um pouco mais sobre as áreas de atuação do bombeiro ao longo da entrevista, né? Certo. Olha, o pessoal está começando a interagir aqui, comandante, só para o senhor. O Odair Marcondes diz assim: seja bem-vindo, né? Use suas sabedorias e habilidades que o senhor tem para salvar as vidas da nossa região. Obrigado, Odair, com certeza. Tá. E quais são os principais benefícios do posto avançado para a população de Andradas e região? Porque antes a gente não contava com nada, né? Assim, no sentido de proximidade, né? A gente tem lá em Poços de Caldas a corporação do Corpo de Bombeiros. Então, quando acontecia algum grave acidente ou algum incêndio, a gente tinha que esperar os bombeiros de lá deslocar, descer a serra, como a gente fala aqui, né? E vir para cá. Agora a gente já tem esses militares aqui. A principal vantagem foi a diminuição do tempo-resposta, né? Que é o tempo da ocorrência até o início do atendimento. Sim. Porque, como você mesmo falou, né? Colocou muito bem que o bombeiro de Andradas antes era em Poços de Caldas, né? Era o bombeiro de Poços que atendia aqui. Isso. Era da área de articulação. Isso. Então, por exemplo, se um incêndio começasse agora, né? Como o caminhão de bombeiro tem o caminhão de bombeiro, eu vou chamar aqui, né? O autobomba, que é o caminhão com água, ele tem uma limitação pelo tamanho dele. Então ele tem que andar um pouco mais lento, né? Por exemplo, descer uma serra com o autobomba, que é o caminhão de bombeiros, é um pouco mais complexo, né? O militar tem que ter cuidado para não causar outro acidente no deslocamento, né? Tá vindo para cá, causa um acidente, às vezes, né? Já houve, né? Em outras regiões, estado de acidentes com viatura. Então, o que acontecia é que demorava um pouco, né? Hoje em dia... porque a demanda é grande, né, comandante? Exato. Não só... Quando a gente fala Poços de Caldas é a maior cidade do sul de Minas, mas também tem várias cidades ali do lado que eles também atendem. Também né? atendem, a área de articulação que a gente chama, né? A nossa área de articulação hoje aqui é de 8 cidades. A gente atende Andradas, Ipuiuna, Ibitiúra de Minas, Santa Rita de Caldas, Jacutinga Albertina. E Albertina. Obrigado. É isso, então a gente atende 6 cidades.
E principal, e além disso, né, a gente está implantando já programas de prevenção, palestras em escolas, aproximação com outros órgãos também. Então a população ganha muito também nessa questão, não só na resposta aos desastres, mas a questão de prevenção, né? A gente consegue evitar acidentes. Com certeza. Comandante, há algum projeto ou iniciativa uma iniciativa nova em andamento para melhorar os serviços prestados à população de Andradas e região? Para o pessoal, o senhor falou sobre o 193, né? Antes da gente começar aqui a entrevista. Para o pessoal que tem alguma urgência e emergência, como é que é só ligar o 193, vai cair aqui, vai cair em posto? Explica para o pessoal entender como é que funciona. Toda ligação que chega ao bombeiro via o 93, chega ao Corpo de Bombeiros via o 93, ela passa por uma triagem. Hoje em dia a nossa central fica em Varginha, né? A ligação cai em Varginha de qualquer forma. E lá o militar vai gerar esse chamado, vai gerar essa ocorrência. Assim que ele gera, você desligou o seu telefone ali, após a ligação, ela já cai aqui no posto avançado de Andradas, se for da nossa área, dessas 6 cidades que eu mencionei. Sim. Então, o cidadão pode ligar o 93 com muita confiança, vai ser atendido, o chamado vai ser triado, né? Vai ser perguntado, por exemplo, a localidade, até para o comando regional, né? Para o Centro de Operações Regional saber qual vai ser a unidade que vai atender. Então, se cair mais próxima, se cair numa dessas 6 cidades, a ocorrência prontamente, né, isso instantaneamente já cai aqui para o nosso posto avançado, né, para o sistema informatizado, os militares são acionados na hora e já deslocam. Então, o caminho é esse, 193. Tá certo. Comandante, a nossa região, né, sofre muito com queimadas, principalmente na época da seca, né? O Corpo de Bombeiros tem desenvolvido programas de prevenção ou conscientização para reduzir os riscos de incêndios, né, na questão da seca e também acidentes. O senhor está aqui, o senhor tem presenciado, principalmente na semana passada, vários acidentes, né, aqui nas rodovias da nossa região. Como é que vocês têm trabalhado, desenvolvido projetos nesse sentido? A questão de acidentes, a gente trabalha muito na conscientização, né? Sim. E principalmente do público mais jovem, que é o público que comprovadamente tem o maior impacto, que a gente tem o maior impacto por ser, né, além de difundir essa informação, estar em idade, que assimilam mais conhecimento e são mais, ficam até mais impressionados com as questões dos riscos de acidentes. Então, por exemplo, na última semana a gente esteve na escola Professor Edmundo Vieira, realizando palestras diárias com os jovens, e há previsão de palestras em outras escolas, há previsão de aproximação com outros órgãos para a gente conseguir fazer essa conscientização a respeito de acidentes. A respeito de incêndios florestais, como você falou, a gente já está efetuando estudos para treinamento de brigadas, como já em outras regiões do estado, né? Sim. Brigadas florestais e treinamentos também para associações de moradores de bairro, como já há aproximação aqui de zona rural, né? Como a gente faz, como que se usa esse caminhão-pipa que chegou aqui da prefeitura, etc. Então a gente já está, para o ano que vem, planejando o que vai ser feito nessa parte preventiva. Porque a parte de resposta, ela é muito mais complexa, né? Com assim certeza. Que a gente houve, inclusive, agora em 2024, incêndios florestais de grande vulto aqui, na região de Andradas. Sim. E quando eles começam, é mais difícil, né? Com Agora, certeza. com a prevenção, a gente consegue se antecipar e ter uma resposta muito melhor quando o período de estiagem começa. Com certeza. E a criação de brigadas ajuda muito o Corpo de Bombeiros, né, comandante? Ajuda. Esse tempo resposta que o senhor falou, Isso. Né? Inclusive, funcionários de prefeituras, né, mais distantes aqui de Andradas, por exemplo, se começar um incêndio florestal em Jacutinga, fica mais difícil, né? Porque às vezes já há 4 ou 5 focos de incêndio em Andradas e a nossa área de atuação é de 6 cidades e começa outro foco em Jacutinga, então a gente tem que trabalhar na prevenção. Então, algumas prefeituras já entraram em contato com o Corpo de Bombeiros de Andradas, a gente precisa de um treinamento para usar o caminhão-pipa aqui, como é que faz, um treinamento básico aqui para o pessoal da prefeitura saber atuar como brigadista também, se preciso for. Nesse sentido. Então, a gente já está alinhando algumas instruções, alguns treinamentos com esse pessoal. Certo. Comandante, para a gente encerrar, como é que o senhor enxerga o futuro do Corpo de Bombeiros na cidade, especialmente com o aumento da demanda de serviços? O senhor citou aí, principalmente nas áreas rurais e nas áreas urbanas. Eu enxergo
o futuro do serviço do Corpo de Bombeiros Militar em Andradas como um futuro muito promissor. Inclusive, essa mudança de sede, né, com essas obras novas, a gente vai ter à disposição estruturas físicas muito satisfatórias, né, de cidades muito maiores. Então, a gente já vai ter um bombeiro grande na cidade, né? E aí são questões políticas para ir aumentando o efetivo ao longo do tempo e conseguir aumentar a capacidade de resposta, aumentar a nossa capacidade de redução de desastres, né, por meio de instrução, prevenção, etc. Então, o que eu posso adiantar é que, com a conclusão das obras, a gente vai ter estrutura para crescer, o bombeiro em Andradas. Esse é o prognóstico, é o panorama que a gente prevê, principalmente por isso, né, por ter mais estrutura, por ser um ambiente propício para o crescimento do Corpo de Bombeiros aqui. Com certeza, bombeiros, né, o amigo certo na hora incerta, né, com certeza, nas horas certas. Para a gente encerrar, comandante, uma mensagem para a população de Andradas, para a população das cidades circunvizinhas da nossa área de cobertura, que fazem parte aqui do Posto Avançado de Andradas. Uma mensagem é, novamente, colocar o Corpo de Bombeiros à disposição da população, né, via 193, que a população também saiba que a atuação do Corpo de Bombeiros é muito mais ampla, né. Por exemplo, às vezes, já houve casos aqui agora que a pessoa viu um pitbull na rua, né? Um animal ali oferecendo risco, as pessoas não sabiam muito bem o que fazer. Aí a ligação chega já com muito atraso. Ligou para a prefeitura, ligou para um conhecido que trabalha, aí até chegar no Corpo de Bombeiros demorou. Isso também é a atuação do Corpo de Bombeiros. Captura do animal silvestre, captura do animal oferecendo risco, um animal em risco, salvamentos diversos, parte de mergulho também, recuperação. Então, a atuação do bombeiro é muito ampla nessa parte de resposta. Eu coloco o Corpo de Bombeiros de Andradas à disposição, né, da nossa região aqui, como eu já falei, e o principal é divulgar o número 93. Com certeza. Comandante, muito obrigado pela sua participação. A Nova Brasil de portas abertas, sempre que o senhor precisar conversar com a população, as portas estão abertas. Muito obrigado, Felipe. Agradeço a oportunidade. Tá certo. Essa foi a entrevista com o novo comandante do Posto Avançado aqui da cidade de Andradas.